Voltamos, Brasil, agora com um assunto muito sério, viu, gente? Eu convido todos vocês aí, mães, pais, a prestarem muita atenção, principalmente porque é um assunto, assim, que muitas pessoas passam pelo toque, né? Tem o toque, e eu tenho hoje a melhor pessoa para esclarecer nossas dúvidas, para ajudar, orientar, dando dicas, doutora Araceli, que é poderosíssima, diretora, né? Doutora em psicologia, gente. Ela coordena vice-presidente, olha só, do Sindicato de Psicanalistas do Estado de São Paulo. E o toque? Bem-vinda, maravilhosa. Obrigada pelo convite. Gostaria que você falasse numa linguagem bem simples, até para quem está em casa, o que é o toque, como que é esse transtorno? O toque, nós vamos ter uma visão da psiquiatria e eu, como psicanalista, trago uma visão da psicanálise também, né? O toque é o transtorno obsessivo-compulsivo. Visto pela psiquiatria, ele tem os sintomas de obsessões. As obsessões estão relacionadas a sentimento, a pensamento contínuo, pensamentos que se impõem e a gente não consegue controlar. E as compulsões são as manias, né? Que vai... Vira mania. São pequenas manias que, às vezes, é até uma organização do cotidiano, excessiva, que nós vimos no quadro anterior. É uma organização que parece que é normal, mas já está caminhando para um toque, para um que sintoma. A gente pode observar? Estou falando que, de repente, na gente a gente não observa. Quando a gente pode ter, pelo menos, uma noção que está saindo um pouquinho do que seria normal e se transformando num toque? Quando vai... os sintomas, geralmente, eles vão se agravando, né? Então, começa com pequenas organizações, com pequenos rituais, e isso eu não vou conseguindo ficar mais sem fazer daquela forma, né? A questão da compulsão... a gente tem uma ideia de que o importante é a organização. Nós estamos vendo aqui, né? A organização. Mas, na verdade, na visão psicanalítica, o que tem atrás desse sintoma não é a organização, mas é a ordem. A ordem. Ele tem que ficar sempre na mesma ordem. Então, eles têm alguns rituais. Eles têm o entendimento de que aquilo... não precisava ser daquela forma, naquele momento, naquele exato momento, mas ele não consegue deixar de fazer. Eu tenho algumas manias, já falaram, não, você tem toque. Bom, eu não me analisei. Aí eu quero entender você se é toque, se é mania, se é parecido, porque a gente não confundir. Por exemplo, eu não suporto ver quadro torto. Aí eu tenho que ir lá, mas é torto mesmo, assim, de repente passou, esbarrou, o quadro fica tortinho. O quadro tem que ficar na parede, na posição certa. Almofadas. Né? Porque tem gente que senta e joga a almofada no chão, almofada virada. Eu gosto das almofadas certinhas. Sofá. Orelhinha, essas coisinhas de tapete, que fica tudo virado para cá. Quem passa, chuta e fica tudo atrapalhado. Pode ser uma tendência? Pode ser. Um quadro torto na parede incomoda, eu acho que qualquer pessoa incomoda. Mas se chegar ao ponto que você não consegue deixar de fazer... não deixa. O quadro eu não consigo deixar. Já é um indício que pode eu não consigo, eu já tentei. Eu falei assim, às vezes eu vou passando, eu vejo as almofadas. Aí eu olho para a almofada me olha. Ela me olha, eu olho novamente, tá torta. Eu vou reto, não vou voltar, não vou arrumar, vou deixar assim, desorganizado, feio do jeito que tá. É que a gente trabalha também o lado meio da perfeição. Da estética e da beleza. Eu volto para deixar arrumado. Então, não conseguir deixar de fazer já é um indicador de que isso pode se agravar e se transformar realmente num transtorno neurótico obsessivo, no toque. Mas não é aquela coisa assim, é uma vez, sabe? Passou, tá ali, tem que organizar. Tem coisas que visualmente, eu sou muito chata, sou virginiana, virgem com virgem. Aquela coisa mais ainda, de estar na neuro, de estar tudo certinho, né? A mania do certo. Mas acho que eu não sei o que é o certo também, né? Então, o certo
né? É, É o porque, certo para cada um, porque a é uma almofada coisa. também, a almofada tem que estar no lugar, né? Tem que estar Pois é, né? Enquanto para outras pessoas que têm outras características, por exemplo, uma característica histérica, ela não vai se importar que a almofada esteja fora do lugar. Ah, né? mas aí também, né? Cai no chão, cachorro pisa. Aí já vai entrando uma outra Mas situação. a tendência é ir se agravando, ir se agravando e você não consegue deixar de fazer. Não, eu continuo na mesma situação. Né? E a questão não é o fazer, o colocar no lugar. É o não conseguir deixar de fazer e isso é gerador de uma forte angústia. Não tem esse problema, não. Então, não tô, não. Eu caminhei aí, mas não tô, não, gente. Então, assim, seria o transtorno obsessivo compulsivo. O toque é aquela coisa que você é mais forte que você, né? Mais forte. É você mais forte. Sabe que não é necessário, mas você não consegue deixar de fazer. Essa é uma das grandes angústias. Sim. Porque você sabe que é desnecessário, que você pode não fazer, mas você não consegue não fazer. Crianças também? Começa já desde a infância, já começa com pequenas organizações, toques, algumas manias, logicamente relativo à infância, mas ele já tem algumas manias. Já é observável. O toque ele pode ser hereditário, tem alguma coisa na genética, não? Ou então, na visão da psiquiatria, né, ele pode ser hereditário, ele pode ser um desequilíbrio de serotonina, tá? De serotonina, e ele também tem uma tendência hereditária, e isso na visão da psiquiatria. A psiquiatria, então, faz o tratamento medicamentoso, eles medicam isso, né? E geralmente a medicação que se utiliza são inibidores de serotonina ou são ativadores de serotonina, né? Então, fluoxetina, por exemplo, é um inibidor. Então, eles começam com esse tipo de tratamento. Essa é uma medicação mais comum, dimiprona, fluoxetina, sertralina, são alguns medicamentos que os psiquiatras utilizam para fazer esse controle, né? Essa é a visão da psiquiatria. E quando todos esses medicações não fazem o efeito, eles chegam até mesmo a estar utilizando aí remédios mais potentes, mais psiquiátricos. E quando se torna mais grave, doutora? O que acontece? Porque eu já vi pessoas que repetidas vezes lavam as mãos, está com a sensação de que a mão está suja. Sim, ela não consegue, né? Eu já tenho algumas experiências em consultório, por exemplo, já tive uma paciente que a mão, né? A cor da mão já era diferente aqui. Ela exatamente tinha que usar 40 sabonetes por dia. E ela não fazia outra coisa. E isso é um gerador de angústia muito forte. Então, a questão não é o lavar, é os 40 que ela tem que usar. Aí soma a obsessão, que ela não consegue não fazer, ela tem que fazer, e entra a mania junta, que tem que utilizar os 40 sabonetes, por exemplo. Aí nós temos mania de limpeza, nós temos, por exemplo, colecionadores. Colecionadores são, né, uma característica, né, neurótica obsessiva. Né, colecionadores, acumuladores, nós temos desde o colecionador até os acumuladores aí que a gente então, na verdade, a nossa mente, mídia. na verdade, ela trabalha em situações assim que, se você pensar um pouco, analisar, a gente pode estar tendencioso a ter um transtorno a qualquer momento, né? Por exemplo, coleciona. Eu gosto disso. Vai colecionar. Já são características, agora sim, são características dessas pessoas que têm vou chamar de uma estrutura, que é uma estrutura para nós, psicanalista, é um modo de funcionamento psíquico, ele tem um modo de funcionamento neurótico compulsivo. Para nós é neurose, né, obsessiva compulsiva. Os transtornos já é uma linguagem da psiquiatria que é baseado
nos manuais de saúde, né? O CID-10, o DSM-5. Então, existem várias características lá. Então, assim, se você tiver 7, 6 sintomas dali, então você é transtorno, né? Neurótico, obsessivo, compulsivo. Aquelas eu tô querendo fazer. A visão da psicanalítica, ela é uma visão diferente. Então, a etiologia, a origem disso, da neurose obsessiva, que é um tipo de neurose, né? Segundo Freud, nós temos 3 tipos de neurose: a obsessiva, compulsiva, a histeria e a fóbica, né? Então, todos nós temos traços aí, mas quando há um predomínio de uma estrutura... Sai do normal, né? Sai do que seria normal. Então, tem pessoas que têm, né, pequenos manias de organização, de ordem, né? Mas que não chegam ao nível patológico. Então, tem 3 características fundamentais para a gente falar, não, aquele lá, ele realmente está com neurose obsessiva compulsiva, né? Então, Quais são as 3? 3. A ordem, a parcimônia, né? A ordem, a parcimônia e a obstinação. São 3 características que a gente observa, né? Que é um indicador de uma neurose obsessiva. A ordem é que ele precisa sempre deixar as coisas em ordem. Ele é obstinado, ele não vai desistir, ele é fiel ao seu ritual, né? E a parcimônia é guardar, é o acumular. Né, que está relacionada, né, à avareza, tem as suas representações psicológicas aí, né? Então, essas 3 características a gente já pode... É um indicador de um diagnóstico de uma possível neurose obsessiva. Vou mostrar aí, tem umas imagens aí de alguns famosos também, viu, gente? Eu quero mostrar para vocês que são muitas pessoas, pode estar acontecendo com qualquer um de nós, né? Então, olha só. Esse aí é o primeiro famoso. Vou falar para vocês. Tá fora da ordem aqui, né, gente? Charlie Sheen. Ó. Também. Harrison Ford, maravilhoso. Harrison Ford. Katy Perry. Perry. Leonardo DiCaprio. Olha só como tá. Penélope Cruz. E aí, nosso representante, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ele teve momentos graves, né? Que teve que fazer tratamentos sérios. Todo mundo fica pensando, às vezes a pessoa pensa que é uma coisa simples, mas às vezes é sofrido, né? É muito sofrido. É muito sofrido. É muito sofrido porque ele não consegue parar de fazer. Os pensamentos não saem da cabeça, que é o pensamento obsessivo. O sentimento é o obsessivo, né? E gera muito sofrimento, muita dor, muita angústia quando ele não faz. E como eu disse para você, Nani, o pior disso é que ele sabe que aquilo não é necessário, mas ele não consegue. Não consegue, né? Mais forte que ele, né? Impotência. Né? Ele entra numa impotência porque ele não consegue deixar de fazer, né, pequenos afazeres, ele não consegue. Nós temos um videozinho também para a gente mostrar, esclarecendo um pouquinho também para você que está em casa. Olha só. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Si es que... Ela é escrava do sintoma. Ela volta. Ela é escrava do sintoma. E tem um também, esse é o toque-toque, né? Tem um que é com o Leonardo DiCaprio, que é o aviador.
O filme O Aviador. Aviador. É muito... Esse demonstra, né, o máximo aí que pode chegar uma pessoa neurótica obsessiva compulsiva. Ô, doutora, qual é os principais sintomas, então? É um misto, né, de obsessão. A obsessão são sentimentos e pensamentos que insiste, você não consegue deixar de pensar. Mas a gente consegue ajudar ou a gente consegue sair no início ou não? É importante, eu acho que logo que perceber que está demasiado esses atos cotidianos, que é demasiado, se procurar um tratamento, tem sim, tem solução, tem solução, tanto tratamento médico-psiquiátrico, né, como psicoterapêutico. Tá? Assim, até uns anos atrás, uns 10, 20 anos atrás, era considerado, né, de difícil tratamento. Hoje em dia, nós já temos bastante medicação, né, que pode controlar esses sintomas. Só que tem Pode desencadear mais alguma coisa? Então, só que tem uma questão. Toda e qualquer medicação, ele tem o seu processo, né, de benefício, mas também ele tem, né, as suas questões também, né? E o remédio, ele consegue atuar na serotonina, fazer esse equilíbrio, mas ele não vai resolver a causa. A causa não tem, remédio nenhum resolve causa. Emocional, porque o transtorno neurótico, a neurose compulsiva, ele é uma questão emocional. Ele não é biológico. Não é um transtorno biológico. Né? No início, o processo psicoterápico, só ele ajuda. Mas quando estiver num grau de alto sofrimento, a medicação é indicada, é necessária, porque o paciente, ele sofre muito com aquilo, ele entra num sofrimento, né, que ele não quer mais sair, ele sente vergonha, ele se sente inadequado, ele vai se isolando, porque, como nós vimos no toque-toque, né, as pessoas vão olhar, né, e ele vai se sentindo impotente, e ele vai se retraindo, cada vez mais ele fica dentro de casa. Ele vai criando essa meio dependência de ficar ali, né? Um comportamento antissocial. Mas me diga uma coisa, doutora, quando você cria, o que você tem, né? Cria não. Você está com o transtorno, né? Com o toque, você geralmente dentro da sua mente, dentro do universo da sua mente ali, você tem X situações ou pode desencadear várias, por exemplo? Tem o toque de lavar as mãos, tem o toque de apagar a luz, tem o toque de verificar se eu apaguei a luz. Pode acontecer várias situações ou geralmente assim você fica meio prisioneira dentro de um toque? Geralmente existe uma predominância, existe uma eleição de objeto. Existe uma eleição de objeto. Né? E essa eleição de objeto vai depender muito, agora eu vou falar psicanaliticamente, existe uma representação desde a primeira infância. Né? Existe uma representação que liga aqueles determinados objetos e depende muito do núcleo familiar e dos objetos disponíveis naquele ambiente, né? Então, na visão psicanalítica, a neurose obsessiva compulsiva, ela se constitui num período que nós chamamos, dentro do desenvolvimento psicossexual colocado por Freud, nós chamamos de uma fase anal. Ou seja, ela é instituída entre de 2 anos a 3 anos de idade, existe uma fixação ali, quando a criança está saindo das fraldas. É esse manejo que se tem com o xixi,
com o cocô, com o tirar as fraldas, porque o xixi e o cocô, para nós, para a psicanálise, ele tem uma representatividade. Ele representa a produção do bebê, da criança. Ela não sabe que aquilo não pode, ou não, né? Se alguém for falar para que aquilo é feio, que aquilo é sujo, ou dependendo da atitude que o adulto vai ter com aquela criança, em vez de tirar ele daquele lugar, deixa ele fixado ali. Só que a gente cresce e não lembra mais. Mas está ali. Mas está ali. E outra característica muito importante, que nessa idade a criança já sabe o que é o não. Então, ela sabe que tem alguma coisa errada, né? E ela é mais ativa. Então, ela forma um forte sentimento de culpa. Maravilhosa. Me fala do livro, que o programa, infelizmente, chegou ao fim. Eu ficaria horas e horas e horas sem você. Eu trouxe para você presentear alguém ou para você ler, né? É um livro técnico, uma produção minha, né? E vai falar sobre a visão psiquiátrica e a visão psicanalítica da neurose obsessiva compulsiva. Onde nós conseguimos para comprar, para adquirir? Eu tenho só nas minhas mídias mesmo, no meu Instagram e no meu Como que está nas redes sociais? Doutora Araceli Albino, no Instagram. Obrigada, maravilhosa. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Volta mais vezes, viu? Quantas vezes puder para a gente esclarecer e aprender mais contigo. Muito obrigada. Obrigada eu, viu? E para você que está em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, um beijo no coração. E 3 vezes para vocês o que vocês desejam para a gente, viu? Muita paz, muita luz para todo mundo. Boa noite, tchau.